Vamos falar também sobre aquele projeto de lei que foi aprovado na Câmara dos Deputados para regulamentar os supersalários. Ele abre uma brecha para que cerca de 7,1 bilhões de reais em penduricalhos passem a ser pagos fora do teto constitucional aos magistrados do país. Luísa Martins, já bastava aprovar um projeto e depois ter que aprovar outro no Senado Federal para acabar com os supersalários. Ainda assim, abre brecha para penduricalhos, ou seja, quando a gente fala em ajuste fiscal do governo federal, a gente tem que cobrar de ajuste fiscal também do Congresso Nacional, porque não estão fazendo a lição de casa, diminuindo os supersalários que poderiam gerar uma economia bastante razoável para as contas públicas. Olha, Uribe, mais do que não estarem diminuindo os supersalários, eles estão aumentando os supersalários, o que realmente é digno da nossa atenção, né, em meio a essas discussões sobre, né, contenção de gastos e essas exigências que têm sido feitas pelo Congresso Nacional em relação às medidas do governo federal, que, enfim, todo mundo sabe a situação econômica do país, mas o Congresso Nacional também tem ali alguns projetos, né, algumas deliberações que contribuem, digamos assim, negativamente para essa situação das contas públicas que a gente vive hoje, e um dos gargalos é, de fato, o Poder Judiciário, né, e como a magistratura acumula esses penduricalhos, né, que são gratificações e extras que são pagos por fora e não sofrem o desconto do teto constitucional, chamado abate-teto. Então, só para situar a nossa audiência, pela Constituição Federal, nenhum servidor público no país pode ganhar mais do que um ministro do Supremo. O salário de um ministro do Supremo é o teto, que hoje é de R$44 mil. Agora, na prática, o que acontece é o seguinte, esses penduricalhos, né, são pagos como se tivessem uma natureza indenizatória, e aí, por isso, eles não sofrem esse desconto do abate-teto e acabam elevando a remuneração da magistratura, dos juízes e desembargadores do país, para muito além desse valor dos R$44 mil. E aí, esse projeto, que foi aprovado em 2023 pela Câmara dos Deputados e que ainda está pendente de análise pelo Senado, ele agrava essa situação segundo uma pesquisa a qual a gente teve acesso, feita pelo movimento, pela organização Transparência Brasil. E esse relatório, ele é muito, muito contundente, né? Ele fala que esse projeto praticamente legaliza 7 bilhões de reais em penduricalhos que vão poder ser pagos fora do teto constitucional a magistrados de todo o país. Essa estimativa consta nesse relatório, né? E esse projeto de lei, ele, segundo esse estudo, ele torna 18 benefícios que hoje são considerados remuneratórios e são descontados caso supere o teto constitucional, esses benefícios são transformados em indenizatórios. E aí, com isso, eles ficariam... seria possível, né, que eles fossem pagos fora do teto, né? Então, um desses exemplos é a gratificação por exercício cumulativo, a chamada licença compensatória. Só em 2024, mais de 2,3 bilhões de reais foram pagos a título de licença compensatória, né? Isso pode elevar os salários dos juízes e desembargadores em até 1/3, segundo a pesquisa, sob a justificativa do acúmulo de trabalho. Hoje, esses valores, eles fazem parte da remuneração, então eles não são pagos por fora, mas o texto do projeto de lei abre margem para que eles sejam considerados uma indenização e, com isso, eles possam ser pagos por fora, elevando, então, os subsídios para além do teto de R$44 mil. A pesquisa até aponta que o projeto, ele estabelece alguns limites para algumas verbas, né, principalmente auxílios relacionados à saúde, à educação e ao transporte, mas que essa é uma iniciativa insuficiente porque acaba não compensando esses outros benefícios que seriam, a partir do texto aprovado, de natureza indenizatória. E aí o projeto de lei, também na avaliação da pesquisa, deixa margem também para que os órgãos do Poder Judiciário possam criar penduricalhos pela via administrativa e se autoconceder benefícios pela via administrativa, o que agravaria ainda mais a situação. Não tem nenhum tipo de dispositivo nesse projeto aprovado na Câmara que tem alguma proibição a esse tipo de prática. Isso também foi uma crítica feita pela pesquisa, né? Isso é muito comum nos estados, né, Uribe, Tainá? Os tribunais de justiça dos estados estão sob a mira, inclusive, do CNJ, justamente para entender qual a natureza
desses benefícios que tem levado alguns magistrados, na verdade muitos, 70% dos magistrados pesquisados ganharem de 100 mil a 499 mil, acima dos 44 mil que são o teto constitucional. Então, a pesquisa ela joga luz a esse problema, né, e pede que o texto seja revisto, que o texto seja rejeitado no Senado, né, e diz, por fim, só para concluir, que o projeto de lei ele aumenta a irracionalidade dos pagamentos e significa um estrangulamento orçamentário do judiciário para custear o enriquecimento contínuo de uma elite do funcionalismo. É um texto bastante crítico, mas que joga, né, luz, torna essa discussão bastante atual nesse momento em que justamente o Congresso e o Executivo, o governo federal, discutem qual a melhor forma de equilibrar as contas públicas do país.